Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje é terça-feira e nós temos muita notícia boa, muita coisa interessante para falar hoje, porque a minha convidada é muito especial. Hoje eu vou conversar com a Carla Mendes, que é jornalista especializada em agro, é editora-chefe do portal Notícias Agrícolas, é apresentadora do podcast Conversa de Cerca e também do programa Bom Dia Agronegócio e é conhecida nada mais, nada menos como a jornalista da soja. E o tema da nossa entrevista será como fica a segurança alimentar em 2022. Mas você é chique, hein, Carlinha? Tudo bem? Sou chiquérrima, Divino. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar falando com você novamente e com a sua audiência no Morada do Campo. Você que é a voz do campo. A voz então, do campo. Para mim é um privilégio poder dividir informações com você e com a sua audiência. Carlinha, eu poderia ficar aqui rasgando seda com você a tarde inteira, mas eu sei que seu tempo é preciosíssimo. E é o seguinte, eu acho que ninguém mais indicado do que você para falar daquele relatório do USDA da semana passada, né? Que ficou assim, todo mundo na maior apreensão, de dedinho cruzado, e você foi a tradutora de todos aqueles números. Me conta uma coisa, essa ansiedade que todo mundo ficou antes do anúncio do relatório, ela era justificada e se sim, por quê? Sim, ela era justificada pelo fato, principalmente, deste relatório trazer as primeiras projeções para a nova safra de grãos do mundo, não só dos Estados Unidos, apesar de ser um boletim do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Divino. Este boletim é o chamado WASDE, né, que é World Agriculture Supply e Demand Estimates, ou seja, estimativas de oferta e demanda globais, né, mundiais. Ela traz todos os números estimados para a próxima temporada. E no hemisfério norte, essas safras novas elas já estão acontecendo, os plantios já estão em andamento. E enquanto tudo isso está acontecendo, nós temos uma guerra rolando há mais de 70 dias no leste europeu. Então, Rússia e Ucrânia continuam o seu conflito e esse relatório, portanto, foi o primeiro a trazer não o primeiro a trazer as consequências da guerra, porque o de abril já havia trazido, mas de trazer as projeções dos impactos da guerra para as novas safras, principalmente de Rússia e Ucrânia. Então, sim, a ansiedade era completamente justificada e sim, ela foi reafirmada com a chegada desses números. Bom, os números eles foram favoráveis ou desfavoráveis para o Brasil? Para o Brasil, eles foram favoráveis, porque o Brasil, que já vinha registrando sob os seus ombros uma responsabilidade grande de aumentar a sua oferta de alimentos e trazer essa oferta para o mundo, isso foi redobrado. Por quê? Vamos começar pelo milho, por exemplo, que é a bola da vez, diga-se de passagem, né? Nós estamos com a nossa segunda safra em andamento, nós temos um incremento de área, né? E é uma área recorde de plantio com milho, segunda safra em 2022, e apesar de algumas perdas de produtividade que nós temos registrado, principalmente em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e tudo mais, nós temos essa perspectiva de uma grande safra. Isso por quê? Isso porque nós temos esse aumento de área. Então, apesar da perda de potencial produtivo em algumas regiões, nós temos essa sinalização de uma grande safra vinda do Brasil, segunda safra. E já vai ser importante porque nós temos um potencial de exportação, de acordo com o próprio USDA, para essa temporada, que está em andamento no Brasil, de 44 milhões e meio de toneladas. E considerando uma safra, uma produção, considerando safra de verão e safrinha,
de 116 milhões de toneladas. Para a safra 2022-23, essa estimativa do USDA salta para 126 milhões de toneladas, 10 milhões a mais, e exportações na casa de 47 milhões de toneladas, número que eu acho subestimado caso a gente alcance esta safra de 126 milhões. Por quê? Porque a guerra continua. Enquanto a guerra continua, a demanda que estaria concentrada na Ucrânia, Divino, ela vem em partes para o Brasil, principalmente de países da África e de países da própria Europa. Então, já estamos tendo essa demanda adicional do que não se compra na Ucrânia, então compra-se no Brasil, compra-se nos Estados Unidos, e isso vai continuar acontecendo. Por quê? Porque o USDA também, ao passo em que aumentou a projeção para a safra brasileira de milho, para a safra argentina de milho, reduziu a projeção para a safra de milho da Ucrânia e reduziu também o seu potencial de exportações. A Ucrânia, ela disputa com o Brasil o posto do segundo maior exportador global de milho. Então, tudo que está acontecendo lá tem um impacto direto, instantâneo e muito forte sobre esse mercado. Então, quando a gente vê a Ucrânia com a sua logística completamente comprometida, portos destruídos, sendo ainda mais atacados pelo governo russo e tudo mais, a gente sabe que isso vai demorar tempo para ser restabelecido. E esse tempo vai demandar milho do Brasil. Então, quando a gente olha para milho especificamente, principalmente, a gente tem condições muito favoráveis para o nosso produto. Então, somos competitivos. Para complementar as informações de milho, além de tudo, o que acontece? Os Estados Unidos deverão ter uma redução na área de milho e um aumento na área de soja em relação à safra passada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nova safra de milho norte-americana deverá ser cerca de 20 milhões de toneladas menor do que a anterior. E aí imagina você, o maior exportador global de milho, ter uma redução nas exportações de milho e uma redução na sua produção. Bom, então nós temos todo esse quadro para a safra norte-americana, uma redução na produção, na casa de 20 milhões de toneladas, uma consequente redução na estimativa das suas exportações, e a gente está falando do maior exportador global de milho. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos também tem um peso muito grande para este mercado. Diante disso tudo, Divino, a gente vai ter que ter muita atenção aos mercados de milho aqui no Brasil, na Ucrânia, na Argentina e também nos Estados Unidos. Soma-se a tudo isso um mercado chinês, porque na China as condições de clima também não são as mais favoráveis e uma dificuldade com a chegada dos insumos, dos fertilizantes para esse milho, que é a China a maior consumidora global deste produto, também tendo problemas. Então, nós já temos visto, inclusive, a China fazendo compras de milho para a safra 2022-23 dos Estados Unidos em volumes bastante interessantes. E todo esse volume de milho, naturalmente, também vai dar um suporte importante para o mercado. E todo este contexto que eu acabei de detalhar vai trazer um impacto direto para a formação dos preços, inclusive para os nossos produtores aqui no Brasil. Carlinha, só para os nossos ouvintes deglutirem todas essas informações, eu vou fazer um intervalo, aí eu tomo um café, você toma um chazinho também, a gente volta já, rapidinho para continuar. Gente, é muita informação ao mesmo tempo. Hoje eu estou conversando com a Carla Mendes, jornalista especializada em agronegócio, e ela está fazendo todo um balanço daquele relatório da semana passada, do USDA. O que isso trouxe de bom, de ruim para o Brasil? Quais as expectativas? Carlinha, eu gostaria de entender o seguinte: treino é treino, jogo é jogo. Existem tantos fatores externos no agronegócio que a gente pode esperar exatamente o resultado que esse relatório traz, ou isso vai mudar ao longo do tempo? Vai mudar muito ao longo do tempo ainda, Divino, porque por mais que esse relatório seja completamente importante e o USDA seja uma instituição
muito confiável, né? As pessoas falam, o USDA manipula. Não, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele tem uma responsabilidade muito grande. Esses números mexem com mercados no mundo todo, e isso é inevitável, assim. Então, a gente tem uma condição bastante importante de atenção a esses números. Mas por que isso ainda vai mudar muito? Porque nós estamos apenas no início das safras no hemisfério norte e ainda temos todos os números da safra da América do Sul para se consolidar. A gente está terminando esta safra, né? Esta safra 21-22 para a América do Sul. Então, o que acontece? Isso ainda vai trazer muita mudança, porque o clima está completamente volátil e nós temos muitas coisas para acontecer ainda no próprio hemisfério norte. A gente está com uma onda de calor na Índia que está castigando as lavouras de grãos. A gente está com grandes problemas para a Europa, também em função do clima seco. Então, tudo isso, Divino, ainda vai mexer demais. O início do plantio 2022-23 dos Estados Unidos é um dos mais atrasados dos últimos anos. Por quê? Porque foi o início de maio mais úmido e frio dos últimos 30 anos. Então, um plantio fora da janela ideal, assim como para o produtor brasileiro, nesses outros países, também impacta no potencial produtivo. A área de plantio nos Estados Unidos vai poder apresentar mudanças e alterações ainda por umas 3 ou 4 vezes ao longo da temporada. Então, tudo isso ainda vai mudar bastante e eu estou já me disponibilizando a falar com vocês quantas vezes forem necessárias para a gente atualizar esses números. Quer dizer, então, que o clima não é preocupante só no Brasil. E os custos de produção que aqui preocupam tanto, lá também chegam a ser preocupantes, assim como a questão dos fertilizantes? Os custos de produção, eles são completamente preocupantes, não só para o Brasil, mas para todos os produtores no mundo inteiro. O primeiro produtor a pegar essa onda da crise de insumos e chegar numa preocupação elevadíssima de custo e encarar isso na safra 22-23 foi o produtor norte-americano. E este produtor, ele mudou as suas técnicas de adubação, ele mudou as suas técnicas de... Ele repensou todos os seus investimentos, ele repensou tudo para a safra 22-23. E neste repensar é que eu digo para você, a área ainda vai mudar, a produtividade pode não ser a mesma. Quando a gente fala de produtividade de milho, por exemplo, nos Estados Unidos, o número que o USDA trouxe para a safra 22-23 é o mesmo da safra 21-22, 177 bushels por acre, que vai dar cerca de 185 sacas e um pouquinho por hectare. Então, veja, você não tem uma mudança no patamar de produtividade do milho, né? A China está enfrentando a pior safra de trigo da sua história. Por quê? Porque tem clima adverso, porque tem problemas de custos de produção, porque os fertilizantes não chegaram a tempo, os defensivos não chegaram a tempo. Está tudo muito caro, né? Os preços da ureia até registraram algum recuo nos últimos meses, ou melhor, no último mês, nesse finalzinho de abril, começo de maio, mas ainda em preços historicamente altos. O cloreto de potássio é o destaque entre os fertilizantes dos preços mais elevados. Então, sim, a gente tem custos altos, custos que não tendem a apresentar uma correção muito forte, que seja expressiva o suficiente para trazer algum alívio para o produtor brasileiro ou para o produtor de qualquer outra parte do mundo, e isso vai ser determinante para a decisão dos produtores na hora de fazer o seu planejamento, né, Divino? Como é que o produtor vai pensar a sua adubação, pensar os seus tratos culturais com os preços em níveis em que estão, e mais do que isso, com a dificuldade de oferta que nós temos para praticamente todos os insumos. Tem dificuldade na semente, tem dificuldade no defensivo,
fungicida, herbicida, inseticida e tem dificuldade, e não é pouca, nos fertilizantes. A guerra continuando limita a oferta que chega do nosso principal fornecedor, que é a Rússia, embora nós estejamos encontrando outras alternativas, né? Então, sim, os custos de produção estão altos e continuam preocupando demais. Um outro fator que eu tenho ouvido falar pouco dele é a questão dos navios que estão parados lá nos portos chineses em função daquela tolerância zero com o Covid, que não dá nem para entender bem que tolerância é essa, o que está acontecendo, porque no resto do mundo parece que o Covid está controlado, e lá não está? O que está acontecendo, Carlinha? Lá não tá. Esse é o pior momento da pandemia, na verdade já foi, né, algumas semanas, mas coisa de uma semana atrás era o pior momento da pandemia desde o surto mais severo lá em 2020, quando a Covid-19 surgiu, né? Então, nós temos uma condição de falta de controle, mas por conta da própria doença, do próprio vírus que tem se alastrado muito facilmente. Mas o governo chinês, a China em si, ela está com essa política de tolerância zero. As medidas de restrição são completamente severas. Nós temos ali cerca de 45% das cidades na China em lockdown. É uma loucura total. São milhões de chineses restritos nas suas casas, né? E sendo duramente punidos caso eles descumpram essas medidas. Então a gente está falando de um processo seríssimo, de algo muito grave. E isso faz com que, por conta de 10, 100 ou 1000 casos num porto chinês, o porto fique fechado por 14 dias, depois 7 dias, né, a depender da gravidade da situação, e aí você vai gerando um congestionamento gigante, um número de dias em espera, que é algo caríssimo, né, aumentando, e isso tudo eleva os fretes em níveis muito altos. E tudo isso se reflete em custos também mais altos, né, para toda a cadeia de suprimentos. Então, os congestionamentos nos portos chineses, eles não só se agravam, Divino, como eles também geram congestionamentos em outros portos, né, do mundo. Nós temos congestionamentos nos portos do mundo todo. E isso soma-se também com a questão da guerra. Por quê? Porque a Ucrânia, pouco se fala sobre a Ucrânia. A Ucrânia, como agricultura, ela daria um programa, um Morada do Campo inteirinho só para a gente falar da Ucrânia. E a gente está falando dos portos da Ucrânia fechados, os 18 portos ucranianos fechados, né? O maior porto deles, que é o porto de Odessa, muito comprometido pelo conflito, e isso mostra que nós temos, além de tudo, menos rotas disponíveis para fazer o escoamento dos produtos, a ida e volta das coisas, todas, que giram nos mares do mundo. Então perceba, o que acontece na China, né, tem um reflexo muito extensivo. Então, sim, a política de tolerância zero na China ainda traz muitas complicações, além de para outros setores, para a logística, no coração da logística. Meu Deus, é muito problema ao mesmo tempo. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Gente, parece que o mundo tá meio que de cabeça para baixo. Excesso de frio, excesso de calor, falta de chuva. As coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. É guerra, Covid na China. Outra coisa, os containers do mundo meio que estão parados lá na China, né, Carlinha? Já não tinha container. Agora, então, com isso tudo, acabou de piorar, né? Exatamente. Essa questão dos containers, elas são... Esse problema, Divino, assim, até me surpreende um pouco ainda falar sobre isso, porque isso foi uma pontuação que a gente fez no Notícias Agrícolas em meados de 2020, meu amigo. A gente nem tinha os picos mais graves da pandemia quando a gente começou a falar
sobre falta de containers. E a gente começou falando sobre isso para o café. Mas todas as cargas containerizadas que nós temos girando no mundo estão sofrendo, sejam agro ou não, né? Então a gente tem ainda um problema muito sério, a gente tem uma menor fabricação de containers no mundo, também agravada pela pandemia, nós temos uma demanda maior e nós temos uma certa preferência. E isso foi algo que eu aprendi durante a pandemia, ouvindo os especialistas em logística, trazendo esse quadro. Fala, olha, quando tem containers sobrando, a gente não vê o Brasil ter a prioridade para esses containers, né? Porque eles precisam rodar nos portos. E quem tem essas prioridades são o continente europeu, o continente asiático. Então, existe isso também, sabe, na questão dos containers. Então, sim, há uma crise bastante grave de containers, já esteve pior, mas ainda há um processo difícil. Por quê? Porque o processo é alongado para você produzir mais containers, não é como produzir mais pãozinho, né, Divino? Você produz de manhã e daqui a pouquinho tá pronto, 5 horas da tarde vai bater aquele sinal, você sabe que tem pãozinho quente na padaria. Container não é assim, faltam insumos para produzir container também. A dificuldade da chegada da matéria-prima para esses produtos também está atrasada. Então isso vai se agravando, é uma bola de neve, e hoje quando a gente olha para a questão logística, é uma bola de neve maior que o planeta Terra. Bom, você colocou toda a preocupação com o milho e a soja. As preocupações também são grandes? São, mas são talvez menores. Por quê? Porque a soja, ao contrário do milho e do trigo, nós temos ali uma sinalização, uma possibilidade de aumento, né, de oferta. E esse aumento de oferta é esperado para os Estados Unidos, que devem ter recorde de área, e pela primeira vez na história a área de soja superar a área de milho. Nós temos uma possibilidade de aumento da produção no Brasil, depois da queda histórica, né, da quebra histórica que nós tivemos da safra 21-22, uma recuperação da safra argentina, da safra paraguaia, a própria China tende a consumir mais soja, então o que a última estimativa do USDA para as importações de soja chinesas 2021-22, 92 milhões de toneladas, para 22-23, 99 milhões. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que na soja há uma sinalização melhor de um reequilíbrio da relação de oferta e demanda. A safra global de soja deve passar de 350 para 394 milhões de toneladas, caso todos os números divulgados na última quinta-feira, dia 12, se confirmem. Com essa confirmação, nós vamos ter ali um reequilíbrio, né? Uma equalização das relações. Mas essa relação vai estar adequadamente alinhada? Não. A oferta de soja ainda vai ser contida, porque a demanda é crescente. Ela não cresce nos mesmos níveis, nem no mesmo ritmo que nós crescíamos nos últimos anos, o que é natural do mercado, mas ela cresce. Então, este crescimento traz essa sinalização, essa preocupação também. Mas para a soja, essa dificuldade ela é menor do que, como eu falei, para o milho ou para o trigo, por exemplo. Bom, mas vamos piorar um pouquinho as coisas, porque nós vamos falar de um produto agora em que o Brasil é totalmente dependente das importações, que é o trigo. Como é que está a situação do trigo? O trigo também tem um quadro global de oferta e demanda bastante desequilibrado. E isso eu estou falando de redução da safra ucraniana, redução da safra norte-americana, ou uma safra que pode ser maior, mas ela ficou abaixo das expectativas do mercado, problemas de clima na Índia, na Europa, né? E tem toda a safra para se desenvolver. Então, a gente tem essa condição de oferta apertada e a demanda do Brasil muito forte. 65% do que a gente consome é importado de trigo. E a gente está olhando para todas as nossas alternativas, incluindo a própria Argentina, que é a nossa principal origem fornecedora de trigo. Então, sim, a gente tem essa sinalização de um aumento, uma demanda crescente, porque o trigo é o produto que tem maior área plantada no mundo, né? O que mais se planta nesse planeta é trigo, porque ele é base da alimentação de uma série de populações, né? Talvez, acho que o trigo seja a base para toda a alimentação mundial.
Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando numa demanda muito crescente, né? E a gente não vê a oferta crescendo na mesma velocidade, por todos esses problemas que nós temos. E aí volto a destacar a questão da Ucrânia, dada a sua importância no quadro global, né? E mesmo que nós tenhamos um aumento de oferta aqui no Brasil, porque vamos ter um aumento de área nessa safra que está sendo plantada agora, a gente também desponta como alternativa de exportação. Então, a gente está exportando um pouco mais e com certa dificuldade para atender a nossa demanda interna, está tudo sendo atendido, mas a demanda é muito forte. Então, a gente ainda vai sentir esses impactos para o trigo, os preços deverão seguir elevados. Como eu falei, a relação de estoque-consumo mundial ela é muito ajustada, né? E esse ajuste faz com que os preços se mantenham em patamares historicamente altos. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Índia, em todo lugar que consome trigo, os preços estão muito altos. Bom, então só para finalizar, Carlinha, em 30 segundos, podemos esperar mais inflação? Podemos esperar a continuidade da inflação e uma volatilidade tremenda dos preços, principalmente por conta dos custos elevados de produção e dessa desorganização na cadeia de todas as naturezas. É isso que vai continuar retroalimentando esse processo da inflação e que a gente sabe que inevitavelmente vai chegar até o consumidor final, Divino. Bom, não é à toa que você é quem você é, porque você é fera demais. Eu tô aqui, de queixo caído com todos os dados que você trouxe, né? Ao mesmo tempo, preocupado, porque a gente precisa que as coisas melhorem, né? O mundo tá de cabeça para baixo já tem um tempo aí e nós estamos o tempo inteiro acreditando que tudo vai melhorar. Como a gente é brasileiro e não desiste nunca, vamos continuar nessa crença aí. Carlinha, valeu demais, muito obrigado. O programa, você sabe, ele é seu, tá à sua disposição, você volta quando você quiser. Eu te agradeço demais, Divino, eu gosto demais de conversar contigo, com a sua audiência, e trazer esses números é importante para que o produtor brasileiro tenha reforçado essa consciência da sua responsabilidade. Precisamos continuar aumentando a nossa oferta de alimentos, precisamos ter cautela para planejar a safra 22-23 e esse planejamento detalhado e cruzado com os planejamentos de comercialização das suas safras. Então, o produtor ele tem que estar cada vez menos exposto, né? O mercado de commodities agrícola é um mercado de futuros. Ele tem o privilégio de ter previsibilidade. E é isso que reduz a exposição do produtor brasileiro, que é cada vez mais competitivo e demandado. Então, com planejamento, não tem como passar por isso sem aproveitar as oportunidades que um mercado tão selvagem como esse oferece. É só ter detalhamento no seu planejamento comercial. Beijo pra você, abraço. Obrigada, um abraço para você, para sua audiência, até a próxima. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.